Coreia do Sul, Estados Unidos e Suíça. Nossa história poderia facilmente se passar em lugares onde a tecnologia é dominante, mas não. Nascemos em um lugar que ocupa a 57ª posição da lista dos países mais inovadores e em uma cidade que é conhecida no mundo inteiro por suas belezas naturais e pelo seu carnaval, o Rio de Janeiro. Na verdade, nossa história começa no subúrbio dessa cidade, onde, cercado por emaranhados de fios, nasceu o sonho de querer mais, de uma maneira melhor, de um jeito diferente. Unindo o amor por nossos sonhos em um shot de loucura, superamos as dificuldades, ultrapassamos obstáculos e saltamos. Saltamos tão alto que nossa cabeça foi parar na nuvem. De onde surgiu a IPNET, né? Muitas pessoas me perguntam de onde surgiu a IPNET, né? Por que a IPNET, por que esse nome, como é que começou. Então, na verdade, a IPNET surgiu de uma observação. Eu já tinha uma experiência pequena dentro do mercado de tecnologia à época, mas já observava que existia muita, no português claro, né, passada de bola, né, quando você tinha uma prestação de serviço no cliente. Então o cliente, uma vez que contratava um determinado serviço, quando ele necessitava de cobrar por aquele serviço, sempre era de alguém, né? Então, no caso nosso de tecnologia, era o cara do hardware, não era o cara do cabo, era o cara da internet, era o cara do sistema. E aí a ideia da IPNET original era que a gente viesse a ser uma solução integral para o cliente. Uma vez tomando essa decisão, isso era um desafio grande, especialmente à época, por conta da necessidade de ter hardware. E aí a gente está falando de 2002, né? Era um ambiente extremamente diferente do que é hoje. E aí a gente tinha esse desejo, né? A gente cuidava de todo esse processo para os nossos clientes. Uma vez que esses componentes chegavam, a gente adequava ele já à realidade dos clientes, né? Todo mundo que de alguma forma estava comprando tecnologia, e é assim até hoje, né? Tem algum objetivo com ela, não é a tecnologia em si, né? Assim, o que é a dor de negócio, o que a tecnologia se propõe a resolver. Então a gente se propunha a fazer isso pelo cliente, e não só isso, né? Também tinha a parte física da coisa, mas isso, por outro lado, trouxe para nós uma visão muito do todo, né? A gente é uma empresa que tem muito tempo, né? A gente, por outro lado, também já está há muito tempo em cloud, e a gente entende como funciona por trás dos panos, né? Porque a gente fazia do zero, desde a instalação, desde a montagem do hardware, da parte de estrutura de redes, até toda a parte de configuração do sistema operacional e enfim, tudo que os servidores se propunham a fazer. A gente, durante muitos anos, foi fornecedor de servidor de missão crítica para processamento de tempo e clima, então a gente mexia com máquinas complexas, com cluster de CPU. Então, muito do que hoje em dia se fala de high performance computing, de poder massivo de processamento, a gente já, de alguma forma, teve relacionamento com isso, né? Teve alguma relação com isso desde o início. A IPNET ela foi buscar essa parceria com o Google por causa de algumas demandas de Petrobras, por exemplo, e não tinha representante nenhum no Brasil ainda. Então a gente falava muito, o Fábio, o Humberto também, falava muito com a Google Estados Unidos para poder entender como é que era o modelo de negócio deles, entender como é que podia trazer isso para o Brasil, né? E nesse decorrer as coisas foram começando a acontecer, até que o Fábio decidiu encerrar a IPNET antiga, né, que eu costumo chamar a versão anterior da IPNET, que era focada 100% em on-premise, para fazer essa transição de uma vez por todas para a nova versão da IPNET que a gente conhece hoje com o modelo de nuvem. E também tem uma coisa que perguntaram também sobre por que IPNET, né? Da onde saiu esse negócio de IPNET, né? E na época a internet não era tão assim ainda divulgada, né? Era um negócio, não era tão recente, mas era de certa forma, né? E a tecnologia e o TCP/IP, né? O protocolo de internet, né? O número IP é um número de identificação na rede, né? Então, na verdade, o IPNET nada mais é do que identificação na rede. A gente queria, de fato, ter uma identidade dentro dessa rede que se formava naquela época e tal. Então, o IPNET veio daí, né? A gente vai mudando de área, a gente vem aprendendo, até que a gente chega aqui, né, onde eu decidi, em conjunto com os demais, de eu ser o responsável por desbravar, né, juntamente com o Fábio, a nossa primeira empresa fora do país, né, que aí começa a gente falar já de Chile.
E a gente está falando isso do ano de 2018. Assim, o Google ele estava já querendo focar em outros mercados. E o Google já está no Chile, já está no México, já está em diversos locais da América Latina, mas ele queria de fato trazer um peso adicional. E com a nossa história, com a nossa experiência, a gente foi convidado pelo Google para ajudar no Chile, para desenvolver o mercado lá, né? Assim, já tinham alguns vendedores do Google lá no Chile, tocando e tal, mas uma coisa que foi o gatilho para a gente ser convidado foi principalmente a parte de Google Maps. Estava num período de transição do tipo de licenciamento. O Google Maps ele sempre foi gratuito, ele não tinha custo para você utilizar e ele passou a ser cobrado. E aí esse foi o gatilho para o Google convidar a gente, porque eles precisavam de mais gente que dominava o Google Maps. E aí lembra da nossa história lá em 2008, né? 2009, que o nosso primeiro projeto foi de Maps, basicamente, de Maps e Google Earth Enterprise. O que aconteceu? A gente trouxe toda essa experiência de 10 anos, o Google já conhecia a gente por essa experiência, porque ao longo desses 10, 12 anos que a gente já tinha, a gente já trabalhava tanto com o Google Apps, que depois virou G Suite e recentemente virou Workspace, quanto com a parte de Google Maps. Então, essa experiência toda fez com que a gente fosse convidado e eles... para uma economia estável, né? Vamos assim dizer. Comparado, obviamente, aos outros países que a gente tem na América Latina, a economia do Chile é uma boa economia, um mercado mais aberto. Então a gente topou esse desafio, né? Vamos começar para algo que tem uma cultura mais próxima que a nossa, porque diferente dos Estados Unidos, né? Assim, é outro mercado, é outro universo, é muito maior que o Brasil. Então, beleza, topamos, isso em 2018, e de lá para cá a gente foi avançando, e aí eu me voluntariei para capitanear, né, juntamente com o Fábio, juntamente com o Caio. Eu acho que tanto em 2018 quanto em 2020, o impacto desses prêmios nas nossas vidas, ele foi bastante relevante, né? Digo, até um pouco mais, talvez, para nós do marketing, foi a coroação de um trabalho que chegou a começar muito cedo. Eu comecei a trabalhar na IPNET logo que a aplicação para o de 2017 aconteceu. Fiz essa aplicação meio que na correria e lembro que fiquei um pouco frustrado de não ter conseguido o prêmio, não ter sido qualificado para isso. E aí no ano seguinte a gente resolveu mais uma vez colocar 110% de esforço naquilo, e lembro muito bem das coisas como aconteceram naquele dia e daquilo que representou ter recebido o e-mail com a notícia de que a gente tinha sido selecionado para o Latin America Service Partner of the Year, que era na época o projeto da Ancar, do Geoportal. Foi muito legal. Assim, lembro muito da nossa comemoração em relação a isso, de como isso foi importante para a gente e da forma como isso colocava a gente em um outro nível, não só de parceria, mas em um outro nível de respeitabilidade no mercado também. No de 2020, acho que talvez tenha sido um pouco surpreendente, porque a gente achava que podia vir algum prêmio, mas não sabia de qual aplicação. A gente já sabia que estava tudo muito concorrido e tudo mais, então a gente acabou ficando nessa expectativa. E lembro de acordar com o pessoal me ligando, falando: não, ganhamos o prêmio, mais uma vez ganhamos o prêmio, dessa vez foi o Breakthrough. Fiquei muito feliz por isso, porque inclusive a categoria do Breakthrough era uma categoria que a gente não sabia se ia aplicar, porque a gente não sabia se o nosso case ia ter sustentação suficiente, né? Se ia ter punch para isso. E acabou tendo, e foi muito bom pra gente, foi muito legal. A nossa missão como IPNET é crescer de forma humana e sustentável, nutrindo relações de confiança, partilhando experiências e praticando simplicidade de uma forma surpreendente. Bom, para quem não sabe, a IPNET ela é adepta do Remote First. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que a gente vai contratar, a principal opção
é que o trabalhador possa trabalhar de forma remota. E isso nos fez expandir tanto o nosso território brasileiro quanto fora do Brasil. E isso refletiu em várias ganhos aqui pra gente dentro da IPNET, porque aumentou a produtividade, aumentou a qualidade de vida do colaborador, a satisfação pessoal dele em trabalhar, além da gente ter várias culturas diferentes agregando no nosso dia a dia. A cultura Remote First, ela fortaleceu a nossa área de People Experience, que tem como objetivo integrar, acolher e cuidar de todos os nossos colaboradores e espalhar a nossa cultura IPNET. Para isso, nós temos ações presenciais, ações online, onde a gente busca integrar e interagir todos esses colaboradores e criar um sentimento de pertencimento e grande família que a IPNET é. A gente também tem todos os incentivos ao aprendizado de todos os nossos colaboradores, onde a gente segue desafiando e incentivando eles a evoluírem na sua carreira profissional. E é assim que é o dia a dia na IPNET. E na empresa que eu trabalhei, teve uma coisa interessante. Toda vez que eu ia fazer um atendimento técnico, não sei se vocês sabem, mas eu vim da área técnica. Eu gosto. Esses servidores que eu falei, quem montava era eu dentro dessa empresa, inclusive. E eu, durante muitos anos, trabalhei na área técnica. Então, toda vez que eu ia atender um cliente, o dono da empresa que eu trabalhava, ele observou que esse cliente comprava alguma coisa. Sempre que eu ia fazer um atendimento, tinha alguma venda associada, né? E foi interessante essa observação, porque eu mesmo nunca me vi como um vendedor. E acabo não me vendo até hoje, apesar de muitas pessoas falarem que eu tenho essa característica, né? Mas na verdade a característica que eu acho que é a principal é você ouvir, né? Acho que toda pessoa que de alguma forma se digna estar na área de venda tem que ser um bom ouvinte, que inclusive tá lá dentro do nosso propósito, né? Porque essa relação de confiança, para nós, ela é o que amarra todo esse processo, né? E aí o dono da empresa me convidou, falou, cara, toda vez que você vai, você vende, o que você faz? Aí eu contei essa história para ele, cara, não faço nada, sei lá, eu converso com o cliente, eu escuto, eu sugiro. Ele falou, cara, então, você quer trabalhar com meus vendedores? E aí eu fui ser o que hoje chama-se de engenheiro de vendas, pré-venda, né? Hoje tem até uns nomes bonitos. Na época me chamavam de projetista. Eu era que desenhava os projetos da empresa, porque eu justamente sabia as posições certas para poder fazer a alquimia para entregar o resultado para o cliente. Mas um pouco de sei lá, né? Acho que uns chamam de loucura, outros chamam de ousadia, né? Não entenda como quiser. Eu tomei esse risco junto com a minha esposa, né? Porque ela é parte fundamental desse processo. Tomamos esse risco e fui pro mercado. E aí começou a IPNET. Na verdade, eu consegui o primeiro contrato e aí a coisa foi indo e eu fui podendo botar em prática essa visão que eu observava dentro da empresa que eu trabalhava, né? Não é comigo, não é comigo. Essa história eu acabei trazendo para mim e eu era o grande centralizador das demandas dos nossos clientes, né? E sempre com uma visão muito de servir ao cliente, né? O cliente como peça fundamental, central, né? Que hoje em dia se fala muito, essa coisa de customer centric e tal. Na verdade, a gente pratica isso desde o início, né? Porque para mim sempre foi muito claro, né? Sem cliente não tem negócio, assim, não tem essa. Hoje em dia a IPNET cresceu, ela tem um monte de colaborador, tem um monte de processo, tem um monte de coisa que a gente tem que cuidar, tem um monte de coisa que a gente tem que resolver, mas sem cliente não tem nada disso. E a gente não estaria aqui hoje contando 20 anos de histórias de superação e transformação, se não fosse por tantas pessoas que fizeram parte dessa jornada. Quando a gente fala de transformação, não é só digital, não é só sobre negócios, porque ao acreditar e construir o que a IPNET é hoje, todos vocês criaram oportunidades e criaram as chances de muitos de nós realizarmos sonhos. Quem fez a história da IPNET também transformou vidas. Por isso, por sonharem, acreditarem, fazerem da IPNET o que ela é hoje, somos todos gratos. Que a gente possa contar mais muitos anos de inovação, parceria de crescimento e de transformação.